Fala, atletas amadores, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Lobotalks aqui no canal Fala Lobo. Meu nome é Diego Ferraz, co-host deste programa aqui para vocês, juntamente com meu parceiro de sempre, Rodrigo Lobo. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Isso aí, Diegão. Vamos nessa? Mais um episódio. Falar umas coisas legais aqui pra vocês, hein? Show. A gente gravou um episódio aqui falando quando a pessoa pode pensar em fazer uma prova longa, né? E dando continuidade aí nesse processo. A gente já falou muito da questão das bases, do treinamento. E dando continuidade agora, bater um papo sobre o caminho para chegar até a prova longa, né? Que tem uma jornada aí a ser seguida. A gente elencou aqui o que a gente achou, alguns pontos importantes. E falando sobre treinamento, a gente começou com o desenvolvimento das famosas capacidades físicas que a gente tem, né? O que tu pode falar pra gente aí sobre isso? Pois é, quando a gente pensa no desenvolvimento de capacidades físicas, né, começa a ficar um pouco mais complexo o negócio, né? Porque não adianta a gente definir uma prova e achar que eu vou treinar e vai ser uma subida linear, como a gente também falou no último episódio, e não se preocupar no desenvolvimento completo, mesmo sendo uma modalidade, no caso a corrida, né, só a corrida, que é uma modalidade aparentemente simples, a gente precisa desenvolver velocidade, resistência, potência, um pouco de coordenação, né, para que o desenvolvimento seja sólido e sustentável. Não adianta nada só desenvolver resistência e a gente não desenvolver um pouco de velocidade. Porque senão a gente quer ir para uma maratona e vai terminar a maratona em 6, 7 horas. A conta não vai fechar, a gente precisa ficar um pouquinho mais rápido para ficar mais confortável e mais econômico também o gesto motor. Então, esse desenvolvimento dessas capacidades são importantes e elas necessitam de tempo, porque as capacidades a gente não consegue desenvolver todas ao mesmo tempo, né? A gente precisa, dentro de uma periodização, né, focar, priorizar o desenvolvimento de uma em relação à outra, e não só isso, ao longo dos anos eu vou desenvolvendo mais algumas capacidades em relação a outras, levando em consideração também a individualidade biológica, que é um ponto importante, porque cada indivíduo vai melhorar a sua resistência mais rapidamente que o outro, né? Às vezes você vai demorar mais tempo, 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos para o desenvolvimento de algumas capacidades específicas que estão mais alinhadas com a sua característica e seu potencial. Perfeito. São ciclos, né, que a gente vai passando. Então a gente passa um ciclo trabalhando de força, velocidade, depois vou para resistência, aí termina uma de transição, força, então a gente vai, a cada ciclo tu vai amadurecendo como atleta, né? Infelizmente na natureza a gente não dá assim picos de melhora, assim, a transformação na natureza é lenta, né? Infelizmente as pessoas às vezes querem acelerar o processo. Ah, como eu faço para fazer mais rápido? E não tem tipo, o bebê precisa de 9 meses para nascer, não tem. 9 mulheres não fazem um bebê em um mês, sabe aquela história? Então, Exatamente. leva tempo, não tem como pular essa fase, né? Eu já não tinha pensado nisso, né? Realmente, 9 mulheres não fazem bem em um mês, né? E não só isso, também tem a história toda. A gente não está falando de atletas que começam com 15, 18, 20 anos de idade. A gente está falando, uma grande maioria dos atletas entram na modalidade, hoje até um pouco mais cedo, voltando um pouco mais cedo, né, para 20, começando em torno de 20 e poucos anos, 25 anos, mas a grande maioria começa depois dos 30 e poucos anos, 40, e tem também um histórico, né, o que você fez na sua vida como um todo, se você deixou de desenvolver melhor uma capacidade em relação a outra, ou não fez nada, né, tá no sedentarismo e vai ter que sair do zero. Então, realmente, isso é um ponto muito importante também. Poxa, então, capacidade física aí, força, velocidade, coordenação também, que é muito importante, né? Gesto motor. Então, tudo isso a gente vai desenvolvendo com o tempo. E aí a gente entra na questão da quantidade de carga que o atleta pode aguentar, né? Porque por isso que é complicado a gente sair de um iniciante para um Ironman direto, né? Porque essa carga ela tem que ir progredindo também no decorrer do tempo, seja no triatlo, nas 3 modalidades ou na corrida também, né? Tem uma carga progressiva aí que a gente tem que seguir. A gente precisa acomodar essa carga, e essa acomodação de carga, ela requer tempo, né? Porque ainda mais tem gente que já quer ir para uma prova longa, uma maratona, um Ironman, e a gente não tem como quantificar de forma aguda essa carga. A gente precisa quantificar de uma forma crônica ao longo do tempo, né? Para o sistema ele se desenvolver, como a gente também já falou sobre isso, o sistema tem que se desenvolver de uma maneira integral, né? Que a gente tinha comentado sobre o sistema fisiológico, biomecânico e o sistema mental.
E como a gente vai quantificar essa carga para o objetivo, a gente sabe que a grande maioria dos atletas querem realmente objetivos de longa duração, metas mais ambiciosas. E a gente tem que ter uma responsabilidade na quantificação dessa carga. Tem que fazer todo o planejamento, a organização, né, da jornada do atleta com muita consciência e responsabilidade. Então, a gente não pode já sair do 0 para o 100, a gente vai ter que escalar de uma forma muito gradativa, talvez estabilizar em alguns momentos esse desenvolvimento, para depois subir de novo, porque a gente sabe que não é bem assim, a gente não vai sair, não vai ser a situação perfeita. Pode vir alguns incômodos, a gente tem que ficar longe de lesão, introduzir outros tipos de treino também para apoiar nisso, focar na regularidade, claro, como a gente sempre fala, mas essa quantificação, a modulação dessa carga de treino, ela tem que ser muito gradual e de forma muito responsável. Eu acho que isso é o mais difícil quando lida com atletas, assim, ainda mais os que querem performance, os que querem melhorar, que, eu aguento correr 30 quilômetros no fim de semana já, sendo que ele nunca fez, digamos assim. Aí lidar com essa questão da cabeça do cara que, cara, não é porque tu consegue que tu deve fazer isso agora, né? Não é porque tu consegue correr 100 quilômetros por semana que tu deve fazer isso agora, que é o momento para isso. Que é, como tu falou, a carga tem que acomodar no corpo do atleta pra gente ir progredindo, adapta, progride um pouco. E é ondulatório, né? Não é só crescendo, né? Crescendo, aumentando, senão uma hora vai causar lesão, dá pra entender na cabeça da pessoa. Vou tentar fazer 30, essa ideia é ok. Cara, e não é bem assim, pode dar, mas será que foi seguro? Será que seu corpo ele vai responder de forma positiva? Né? Vai gerar adaptações que precisam ser geradas, Isso, né? não porque você faz 30 que você já está pronto para 42, isso, então. né? Não é bem assim, a gente precisa criar como você falou, essas adaptações biopositivas, né? O corpo precisa se moldar, precisa se preparar, se desenvolver como um todo, para que seja feito com saúde, e a saúde ela sempre tem que ser colocada em primeiro lugar. E é tempo, né? Não tem jeito, né, Lu? Tem que levar tempo. Por mais que a gente vive nessa sociedade muito louca e que é tudo cada vez mais rápido, nossa cabeça trabalha mais, a gente está sempre ligado ali, mas nosso corpo não evoluiu nessa velocidade também, né? Tem que levar tempo aqui para desenvolver essas capacidades. Acredite nisso, vale a pena. Vocês não vão se arrepender se derem realmente tempo para que isso aconteça, pensando lá na frente, né? O quantos anos você quer correr, isso é muito importante. Você pode sim resolver o problema rapidamente, mas muito provavelmente você vai ter um abandono precoce da modalidade, não é legal. Perfeito. O time falou aí das capacidades, então, que tem que ser desenvolvidas, as capacidades gerais, mas tem algumas habilidades específicas de cada modalidade que precisam ser desenvolvidas também para o dia da prova, né? Por exemplo, a gente tem no triatlo aí a questão de águas abertas, muita gente que entra no esporte nunca nadou em águas abertas, então precisa desenvolver essa questão, né, cada vez mais. A gente tem ciclismo, tem muita coisa, na verdade, né? Ciclismo, estratégia de ritmo. Para evitar frustrações, né? Porque a gente treina e às vezes treina numa situação muito, muito preservada, muito ideal, muito aquela situação perfeita. Aí você vai para a guerra, não é bem assim, né? Você vai enfrentar adversidades e você vai ter que lidar com elas. E elas estão muito relacionadas com esse desenvolvimento dessas habilidades específicas. Então, vamos imaginar, né, uma situação de um triatleta, por exemplo. Ele só treina numa piscina que é quentinha, tranquila, confortável, dá o pé no chão. Você consegue botar o pé em qualquer momento no chão, mesmo você não precisando, mas você tem a segurança de botar o pé no chão. Você treina no rolo, numa bike de spinning, num ambiente totalmente controlado também, você não vai cair, não tem que passar por um buraco, não tem que enfrentar vento, subida. Né? Aí você também vai para a rua, né? Você tem aquela situação perfeita, às vezes na esteira, academia, um piso confortável, também sem subida e descida, sem buracos, sem pessoas em volta, sem coisas para pensar. E se você não vai né, não enfrenta, não encara essas situações para você aprender, porque não adianta também só encarar, vou treino numa situação perfeita e faço um simulado e está tudo bem, não é bem assim. Você vai perceber que quando você vai para uma águas abertas, por exemplo, o que mais acontece é a fobia de você não enxergar o fundo, saber que não pode botar o pé mesmo não precisando colocar o pé no chão. Você vai para um mar, por exemplo, tem efeito da corrente corrente de marola. Você tem pessoas que vão nadar do seu lado e vão bater na sua cabeça. Navegação, controle. Olha quanta coisa, a gente vai longe, muito longe. Aqui a gente pode fazer até um conteúdo só sobre isso, né, do que a gente tem que aprender em cada modalidade. Então a gente ficaria bastante tempo aqui. No ciclismo, né, tem
a segurança de estar com o equipamento. Então, você tem que saber lidar com o equipamento, tem troca de marcha, posicionamento em cima da bicicleta, reflexo, pessoas que vão pedalando à sua volta também você tem que dirigir, né, pilotar a bike sabendo que você tem um ambiente hostil, né, algum cachorro que pode atravessar na rua, pedestre que às vezes numa prova vai atravessar e você tem que ficar atento. Saber se portar em cima da bicicleta, olha só quantas coisas que a gente está falando aqui, né? Habilidade bem específica. Né? Então, imagina a quantidade, é o que a gente mais observa no dia a dia, né? São pessoas que pulam etapas, treinam no ambiente indoor, vão para o ambiente outdoor e se frustram por não conseguirem nem terminar, né? Nem terminar um trecho da modalidade. Então, para na natação, abraça a boia e fica lá esperando o resgate. Por exemplo, ou dá uma ou trava, não consegue nem largar. Né? Ou na bike, não consegue ficar tão tenso que se fadiga tanto, estressa tanto, que não consegue nem sair para correr, por exemplo. Né? Ou está acostumado a pedalar 30 por hora lá no Zwift, no rolo e tal, 40 por hora e vai para a rua e não consegue nem passar o tempo de corte, né? Terminar a modalidade no tempo apropriado para poder, né, continuar na prova. Então é muito perigoso, a gente já começa não só a se frustrar, mas colocar nossa vida e saúde, vida em risco. Isso é muito perigoso. Né? Ter o esporte tem que ser algo positivo, ele não pode ser negativo, ele não pode ser algo perigoso, ele tem que ser algo agregador para o seu dia a dia. Então você vê pessoas com medo, vão para uma prova, para um evento, ou vão para um treino outdoor, por exemplo, com medo, ansiedade, bate ansiedade absurda. E será que isso está sendo agradável, né, positivo para a vida como um todo, para o desenvolvimento no esporte? Então, de verdade, pessoal, muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo, porque isso a gente enfrenta isso no dia a dia por conta dessa coisa de rede social, de querer fazer um desafio rápido e esquecer desses pontos. A gente costuma esquecer desses pontos, né? Até mesmo condição climática. E esse cara aqui, por exemplo, está lascado aqui, porque está muito fácil para ele. Vai na sala de fitness, na esteira, confortável, quentinho. Aí agora, né, como que ele vai escolher a roupa apropriada para ir para uma prova no frio, por exemplo? Daqui a pouco ele vai de moletom de pijama para a prova. Aí vai superaquecer, vai desidratar, não vai conseguir terminar a prova porque não treinou de maneira específica e não aprendeu a lidar com essas adversidades. Até mesmo na rua, lá em Belém é fácil, calorzinho, sai para pedalar num lugar gostoso, aqui não, já vai para uma ciclovia com um monte de atletas pedalando em volta. Se for pedalando, tem que chegar na ciclovia e voltar, que também é perigoso e requer esse desenvolvimento dessas habilidades. Perfeito. Então não tem jeito, né? Por isso que também o papel do treinador é esse, de introduzir de uma forma, né, dar apoio, ensinar de alguma forma para que tenha esse desenvolvimento, né, do contexto, dos bastidores, é o que ninguém vê, né? Isso é interessante, tu falou que essas habilidades específicas também é com o tempo que a gente vai aprendendo, né? Por exemplo, eu morava no calor, a gente foi nadar ali na Estrada Velha, eu nem tenho roupa de borracha, para ter uma noção que eu nunca precisei lá no norte, né, nordeste, competir ali. Então, agora eu vou precisar, provavelmente, que é friar a água realmente. Questão do frio, de pedalar também, a roupa, às vezes é importante, né? Eu também nunca pensei em usar roupa para ir pedalar também, então... O cara pedala de sunga e sem camiseta aqui não é bem assim. Agora tem que aprender, sempre corri também. Por isso que precisa de tempo, porque não é do dia para o outro que você vai passar por todas essas etapas, né? Vai ter um dia que vai estar mais quente, mais frio, tem um dia que você vai ter uma situação mais hostil, menos hostil. Perfeito. Então precisa de tempo, e não dá para botar todos esses agentes de uma vez, porque aí é perigoso. A gente vai ter que realmente introduzir de forma muito gradativa esses momentos de desenvolvimento dessas habilidades. E tem coisas que são bem simples, a gente vai em prova de triatlo, por exemplo, a gente vê que tem gente que não consegue, por exemplo, tirar a mão direita do guidão para pegar água. Então, o cara, às vezes a água tá desse lado, ele cruza para poder que não consegue tirar a mão direita que se sente seguro. Ou não consegue beber água na bike. Então. Não consegue beber água. Olha só quantas coisas que a gente está falando aqui que merecem muita atenção. Então, de verdade, pessoal, cuidado. Por isso que, além disso, é importante colocar provas menores no calendário. A gente já falou também sobre isso. Se as provas menores, você não fica com tanto medo de não terminar a prova, por exemplo, porque é uma prova longa. Uma prova menor, você começa a pensar em menos coisas. Já o problema não é não terminar, o problema
outros fatores que eu vou aprender para ir para uma Isso. prova maior. Se for errar, erra pequeno, né? Vai errar pequeno ali, não vai ter problema, vai terminar a prova, é mais barato também, né? Exato. Então, esses erros é melhor cometer antes ou no treinamento ou numa prova pequena, né? De aprimoramento aí dessa jornada. Então é importante mesmo. Sem dúvida. Outra coisa que a gente botou aqui, estratégia de ritmo, ainda mais quem quer evoluir quanto mais longa a prova, mais é importante ter esse feeling de ritmo, de percepção de esforço. Então, a pessoa tem que ter esse feeling, porque é normal a pessoa querer largar muito forte, querer achar que é sempre coração na boca ali. Então, ter essa percepção, não, aqui é o Z2, isso aqui é Z2, isso aqui, o Z3 é mais aqui, é uma respiração um pouco... É importante essa percepção de ritmo também, né? Então você fica refém do relógio, acaba não aprendendo nada. Você fica o tempo todo acelera, desacelera, desacelera, desacelera e não trabalha a própria percepção subjetiva de esforço que ela precisa ser desenvolvida também com o tempo, com o passar de cada treino. Vai uma série de fartleks com diferentes intensidades para entender qual ritmo é apropriado para aquela intensidade específica. Vai para uma prova de 5, de 10, sem precisar ficar, né, olhando para o relógio e até eu falei isso com um atleta hoje. Eu não gosto muito de colocar a previsão de ritmo para o atleta no training, lá no aplicativo que a gente usa, que é o Training Peaks, por exemplo. Porque o atleta fica muito bitolado em olhar o relógio e não entende que eu vou ter que colocar essa intensidade para ir até o final. Opa, se eu apertar disso, será? Mas o meu treinador falou que dá ou não dá. Não é o treinador que falou que dá ou que não dá. É você que vai entender que eu tenho que tirar um pouquinho o pé para ir até a linha de chegada. Eu preciso ir para a linha de chegada. E para a linha de chegada eu vou ter que tirar X% dessa intensidade máxima para ir para a linha de chegada. Claro que os números hoje nos ajudam isso. A gente tem que usar sim a nosso favor. Vamos sim fazer uma previsão, claro, mas o mais importante da previsão é você saber que eu vou ter que tirar X% daquela intensidade que eu estou aplicando para ir até a linha de chegada, seja do 5, do 10, 21, 42. Então, muito importante isso. Esse desenvolvimento dessa percepção de ritmo para diferentes tipos de treino e diferentes também distâncias que eu vou encarar uma prova, por exemplo. Perfeito. A gente colocou também a questão da aclimatação, falou um pouco já que eu estou me adaptando também a essa questão da aclimatação com o clima, e a gente acaba também amadurecendo essa questão tanto de roupa, do corpo se acostuma também com o clima que a gente está mudando também. Isso é um pouco mais difícil, porque às vezes a gente vai para uma prova no calor e passa por um período de inverno, então isso seria o ideal, a aclimatação. Por isso que passar ao longo dos anos por diferentes situações é importante. Agora você vai passar por isso, vai passar por esse período no frio. Não que... Eu estou começando com provas pequenas ainda, fazendo sprint, eu vou crescendo aí até para ir acostumando também. E é bom passar por isso, encarar o frio, que nem hoje eu fui de regata correr com 14, 15 graus, porque quando eu tenho uma maratona em Nova York lá na frente, eu preciso adaptar meu organismo a encarar essa temperatura. Então eu vou entender, meu corpo vai esperar aquecer, eu vou usar uma roupa apropriada, eu consigo. Então correr de regata com 10 a 15 graus, para mim, ok. 10 graus, eu vou precisar de manguito, eu vou entender o que eu preciso, a compor os acessórios também, para que eu não superaqueça e tenha um melhor resultado naquela prova, naquele momento. Então, cuidado, às vezes a gente fala, tem que aclimatar, e às vezes não vai dar para aclimatar, mas se você tiver a possibilidade de passar por diferentes situações ao longo do ano, principalmente para quem mora no Sudeste aqui, ou para quem é do Nordeste, vem para São Paulo correr no Parque do Ibirapuera, vai passar uma semana em São Paulo, num período de frio, tenta já se adaptar, porque se você tem previsão de se adaptar, entender como o seu corpo responde, que você tem a previsão de fazer uma prova fora, numa prova até mesmo aqui em São Paulo, num período como esse, você vai precisar passar por aprender a lidar, a se adaptar, a lidar com essas situações. Show. E a questão de hidratação e suplementação também, a gente tem que acostumar também, leva tempo também para ir se adaptando, ainda mais quando cada vez mais a gente vê os atletas ingerindo cada vez mais para manter intensidades maiores. Só que isso leva também a adaptação de estômago, intestino, absorção, não é tão rápido, né? Pois é, então a hidratação e a suplementação realmente ela depende muito, claro, da situação específica, né? Como a gente falou. Então, num frio você vai sentir menos sede, vai precisar hidratar um pouco menos, mas vai precisar hidratar. Você não pode largar e ser negligente e não fazer isso. Tanto é que você vai para uma prova lá fora, principalmente com o tempo de exposição, você vai se desidratando mais e, consequentemente, você vai
tem que saber qual que é o momento, qual a quantidade de água. Para também hidratar demais. No frio é ruim. Porque você vai, talvez, ao banheiro mais vezes, porque aumenta a diurese, né? Porque se você não transpira tanto e bebe muita água, você vai ter que eliminar aquele líquido pela diurese. Então, você vai entender que, às vezes, no frio, você tem mais vontade de fazer um xixizinho ali, parar em algumas vezes, e tem que aprender a fazer também. Né? Ou aprender a fazer xixi, por exemplo, correndo no frio, né? Porque isso vai acontecer no Ironman Brasil, por exemplo, em 2014, eu fiz umas 6, 7 vezes em cima da bicicleta. Imagina se eu tivesse que parar toda vez, eu não tivesse treinado isso previamente e passado por uma situação como essa, entender que eu tenho uma diurese aumentada. Ou e também no frio você vai sentir mais, vai gastar mais energia para manter, vai precisar ingerir mais carboidrato, talvez. E vai precisar treinar o seu intestino também para isso, para poder fazer essa absorção. E hoje a gente sabe que a tendência é fazer uma absorção mais alta de carboidrato durante a atividade, que precisa ser treinado. Não dá para fazer na prova, tá? Aprender na prova não dá. E quando a gente erra, a gente acaba aprendendo também a lidar com essas adversidades, né? A gente está nessa jornada de aprendizado, erro, aprende, faz melhor, e a gente vai amadurecendo como atleta e aprendendo a lidar. Pô, deu errado, mas eu vou melhorar agora. Então, essa mental também ajuda bastante, né? Tem nem que falar, né? Acho que o mais legal de tudo é essa longevidade que a gente vai tendo, e essa longevidade, ela está muito relacionada com o nosso comportamento no dia a dia. Como a gente encara o esporte, a atividade no nosso dia, e a resiliência, né? A resiliência, ela precisa sim, né? A gente tem que passar por adversidades para se tornar resiliente, né? Não adianta você nascer resiliente, qualquer primeira adversidade você não vai saber sair tão facilmente assim. Então esse desenvolvimento realmente mental, né? Esse fortalecimento mental, saber encarar as adversidades e saber lidar com elas é extremamente importante. Show. Então, se a gente pega aí um atleta iniciante ou avançado, a gente tem mais horas de treino do avançado, mais regularidade, e meio que ele já encaixou os bons hábitos, né, de alimentação, já entendeu rotina, já enquadrou o esporte como estilo de vida, né? A gente pega aí iniciante e avançado. Exatamente. O iniciante ainda é tudo uma novidade, né? O esporte vira... Você introduz o esporte, ainda vira um agente estressor, né? Então, você precisa, sim, aos poucos, né? À medida que você vai se desenvolvendo, se tornando, né, na categoria, eu não gosto muito dessa categoria, mas é o que fica mais fácil de vocês entenderem. Iniciante, intermediário, avançado. Iniciante é a pessoa que, primeiros passos, ou começando ali, entendendo, ainda não domina a modalidade. O intermediário já domina, mas não tem tanto desenvolvimento, né, nível de performance, desenvolvimento físico e mental de uma forma mais complexa. Já um avançado, que a gente chama um atleta avançado, é aquele que já domina a modalidade, já tem metas mais ambiciosas. E então a gente sabe, né? Começando agora, a gente começa a introduzir o esporte, quem está começando, meu Deus do céu, né? Vira um evento absurdo no seu dia a dia e começa a comprometer o restante das suas atividades. Aí você vai introduzindo o esporte, para que aí você avança no nível para o intermediário. Então ele já cabe na rotina, já fica mais agradável, mais confortável. Você já começa a pensar em metas mais ambiciosas e entender se você vai conseguir, vai querer também se dedicar mais tempo para aquilo. Show. Né, e se tornar um atleta melhor, em nível de performance. Agora, de forma prática para a galera, que o pessoal gosta de número, né? Se a gente fosse pegar um atleta que vai fazer uma maratona, o cara chega com a gente bem comum, né? Quanto tempo para fazer uma maratona? A gente conversou antes aqui. A gente falou de 3 a 4 anos seria o ideal, nesse tempo de amadurecimento, de aprendizado. A galera deve estar chorando aí, né? De 3 a 4 anos para fazer uma maratona. Tá fazendo em 2 meses, né? A gente vê o pessoal já fazendo. Então vamos lá, agora presta atenção nisso. A gente vai para uma sequência bem prática para fechar. E anotem aí, a gente vai estar escrito também o que a gente considera o ideal, o seguro para você avançar as etapas para cada distância. Show. Inclusive, depois a gente até produzir também um texto para vocês deixarem fixado na geladeira. Para não ter pressa, né? Não ter pressa. Então, uma maratona, a gente precisa ir de 3 a 4 anos. E por que 3 a 4 anos? Porque a gente precisa acomodar as distâncias intermediárias. Os 5, 10, 21... Então a gente pensa aí, se você sair do zero para uma maratona, se você não passou aí 2 anos avançando,
consolidando 5, 10 e 21, e depois lembrar que quando você vai para uma maratona não é que você se inscreveu e você tem mais um tempo para isso. E esse ciclo para a prova, ele demora mais ou menos 6 meses até você entrar nesse ciclo. Então, a gente fala em 3 anos, vai sendo um pouco mais conservador. Você tem 2 anos, praticamente, até se tornar um bom meio maratonista. Depois tem mais um ano que você vira a chave para se tornar um maratonista. Então, tem que treinar para maratona, isso, né? Mais ou menos 4 a 5 treinos a semana para conseguir ter o volume apropriado, que é um volume aí que pode bater de 60, de 50 até... Hoje tem amadores treinando com 100, 100 e poucos quilômetros. Uma primeira maratona até 80, mais ou menos. Até 70, aí quanto mais a pessoa 80... vai amadurecendo, pode ir colocando mais também, né? Isso. Então, anote aí. Então, maratona, 3 a 4 anos, um volume mais ou menos aí de 50 a 80 quilômetros, que vai variar, não adianta trabalhar com 80 o tempo todo. E 4 a 5 treinos para conseguir distribuir esse volume. Agora, uma meia maratona, Diegão. Em maratona a gente botou de 18 a 24 meses. De 30 a 40 quilômetros na semana para uma primeira meia maratona. Que é o que a gente falou, 1 ano e meio a 2 anos, para você consolidar e fazer uma meia maratona segura. E né, conseguir encaixar até 1, 2 meias maratonas, aí, provas dessa no ano. Um volume de 30 a 40 é um volume conservador, seguro. E de 3 a 4 treinos. 4 treinos seria o ideal, que você consegue distribuir até bater esse volume mais ou menos aí de 30 a 50 quilômetros que a gente pode chegar. A mais do que isso, só se você tiver bastante experiência, já for um maratonista e fizer um ciclo de meia maratona, você pode extravasar esse volume. Então, esse seria o ideal. Show. E para 10K? 10 quilômetros a gente botou 20 a 30 quilômetros por semana com 3 treinos pelo menos, né? Que geralmente você vai ter aí até de 6 meses a 1 ano e meio, que é o processo até chegar nos 10, que a gente tem de 20 a 30 quilômetros a semana, ele serve bem, como eu falei, a gente pode até subir se você for um atleta de maior distância que está fazendo uma prova como essa para outros objetivos de aumentar a velocidade, e 2 a 3 treinos a semana seria o ideal, né? Menos que isso, 1 ou 2 treinos já não cabe muito na rotina. Bem pouco. E a gente botou os 5 quilômetros, né, para pessoa bem iniciante que nunca correu, 5 quilômetros em 6 meses, com 2 a 3 treinos na semana, para começar bem devagar aí. E vai aí de 10 a 20 e poucos quilômetros na semana. Então, esse seria apropriado para você que está saindo do 0 indo para os 5 quilômetros. Lembrando que tem que ser muito gradativo aí ao longo das semanas. Show. Vamos pro triatlo, então? Galera que matar, anote aí o do triatlo, hein? Show. Não esqueça, hein? Ironman não dá para fazer em um ano, né? Dá? Não, um ano não dá, infelizmente. Então vai lá, Diego, quanto tempo pro Ironman? Para um Ironman, a gente botou 48 meses também, de 4 anos pelo menos, para amadurecimento. Como são muitas habilidades ali, são outros esportes também, 4 anos seria uma boa, com 15 a 20 horas de treino por semana, pelo menos, para um primeiro Iron, né? Então a gente tem aí, né, uns 4 anos, então cuidado, não dá para boletar um Ironman agora, depois de um ano na modalidade, não dá mesmo, tá? Anote aí, não dá. E a gente fala de 15 a 20 horas no ciclo principal, né? Isso. Já subindo 20 horas seria o ideal, mas a gente tem aí 15 horas, que é quando você já está na parte final do ciclo, mas começa entre 12 e 14 horas de treino na semana. Perfeito. Um Ironman 70.3 a gente botou de 24 a 30 meses para poder fazer o primeiro, né? 10 a 14 horas por semana também, considerando as 3 modalidades. Isso é uma carga segura. Tem muito triatleta querendo já ir para o Ironman 70.3, querendo treinar 6 horas a semana, uns 2, 3 treinos a semana, e não dá, tá? Não dá, não é seguro. Então a gente imagina aí uma jornada de perto de 2 anos para você passar pelas distâncias menores. Aí vai ter em torno de 5, 6 treinos na semana. O triatlo ali precisa disso para conseguir distribuir todas as modalidades. E, mais uma vez, 10 a 14 horas, né? Começando de 8 a 10 no início do ciclo e batendo aí até 14 horas. Tem hoje muitos bons triatletas amadores fazendo Ironman 70.3 com mais de 20 horas, mas aí para outros objetivos. Com mais maturidade no esporte também. Triatlo olímpico a gente botou de 12 a 18 meses, com 8 a 10 horas de treino por semana. Pode ser até um pouquinho menos, de 6 a 8 no início, mas realmente passar por um ano aí, um ano e pouquinho, até você já pode estrear na modalidade no triatlo olímpico ou no standard, se você já tiver experiência prévia em outras modalidades, né? Você já até pode estrear numa distância como essa, que pode ser seguro,
mas a gente pensa em 1 ano para você desenvolver essas habilidades específicas, 1 ano e meio, senão vai para a prova e pode passar um perrengue. E é uma prova de mais de 2 horas, né? Já tem que ter o endurance bem apurado ali, né? Amadurecido. Exato. E a gente botou o triatlo sprint como primeira experiência aí, né? De 6 a 12 meses de esporte, de 6 a 8 horas na semana. Que é o short triatlo, que a gente chamava antes, é o sprint, que é mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, até 2 horas de atividade. Então, quem vem numa meia maratona já tem o endurance para isso, mas precisa, aí sim, acomodar as outras modalidades, aprender as outras modalidades e também habilidades específicas. Por isso que precisa desse tempo. E a gente pede esse tempo para esse desenvolvimento das capacidades e das habilidades, como a gente trouxe aqui no papo de hoje. Perfeito, sensacional. Acho que batemos tudo aqui. Se tiver alguma dúvida aí, pessoal, pode deixar nos comentários que a gente vai Deixa aí nos comentários com quanto tempo você fez o seu primeiro 5, o seu primeiro 10, seu primeiro 21, primeiro 42, seu sprint, o olímpico, 70.3 e o Ironman. Boa. Deixa aqui com quanto tempo você estreou nessas modalidades para nós. Espero não me assustar aí com a resposta da galera. Tenho certeza que não, todo mundo gabaritou. Perfeito. Então, galera, deixa o like se gostou do vídeo, se inscreve no canal aí, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos conteúdos. E se quiser uma assessoria esportiva especializada em esporte de endurance, considere aí treinar com a gente, deixar o link aqui na descrição, beleza? Isso aí, galera. Bora pra cima. Ainda vou aprender a fazer o encerramento igual esse cara. Vocês vão avaliar se tá bom ou não. Valeu, galera aí. Bora evoluir. Pra cima!